Crise do Estado-nação e teoria da soberania ou as relações internacionais em Hegel. O fenômeno da globalização põe em crise a teoria da soberania moderna, porque o Estado-nação forjado a partir da autonomia soberana não consegue mais controlar e proteger o seu território, bem como garantir a legitimação de suas decisões para incrementar um projeto político. A soberania moderna foi elaborada a partir do Estado-nação, fechado sobre si mesmo, em seu território, e travando guerras de expansão contra outros estados. Há uma predominância da soberania interna, ocorrendo um eclipse da dimensão interestatal, enquanto que a soberania pós-moderna se constrói a partir do império mundial, que desconhece os estados nacionais. Há um deslocamento do poder para a soberania externa, em detrimento da afirmação nacional. Ora, tanto o primeiro como o segundo modelo de soberania caem nos extremos do silogismo, ou seja, não articulam a soberania interna e externa na relação da mediação. Hegel, a nosso ver, propõe uma justa tensão mediadora entre os dois momentos da sua teoria sobre a soberania. Os elementos clássicos que formaram o Estado-nação foram o território, o povo e a soberania. No entanto, é a soberania que constitui o elemento determinante entre os três, pois, começando pela mesma, se decide, em última instância, a ocupação do território e se afirma a identidade de um povo como nação soberana. A formação do Estado, iniciando pelos três elementos, território, povo e soberania, pressupõe um conceito de espaço e tempo modernos. Ora, com o fenômeno da sociedade em rede, assistimos ao advento de um espaço de fluxos e a um tempo virtual pós-modernos. Isto implica mudanças profundas na constituição do Estado moderno, ou seja, a efetivação de uma nova figuração da soberania. A soberania moderna. O fenômeno do imperialismo é a dinâmica própria do Estado-nação, o qual se constitui como poder central, exercendo o monopólio da força sobre um determinado território e sua população. O imperialismo expande-se do poder nacional para outras áreas do planeta, as quais também são delimitadas por fronteiras rígidas. A dominação imperialista era exercida pela violência destrutiva dos símbolos, por exemplo, trocar de bandeira, e da supressão da soberania, a tal ponto que o Estado conquistado passa a funcionar como uma extensão do Estado conquistador. A soberania pós-moderna tem fronteiras flexíveis que se assemelham à forma de dominação do Império Romano, fenômeno da antiguidade. Hoje, como naquele império, não existem mais estados soberanos capazes de ampliar sua riqueza e poder simplesmente através da ocupação territorial. O Estado-nação caracterizava-se por uma delimitação rígida do território, enquanto que, para o fenômeno do império, esta condição fundamental não existe mais, porque o seu domínio e a sua área de influência é urbi et orbis. O Estado Nacional movimenta-se para o exterior, através do conflito armado, por meio da guerra imperialista, sendo esta uma característica fundamental da soberania moderna. A nova soberania do Império constitui-se a diferença do Império Romano, a começar de uma nova dinâmica de dominação. A nova ordem mundial, produto de uma nova forma de soberania baseada no poderio econômico, no monopólio da arma final e na
ampliação da velocidade e quantidade da troca de informação em nível global constituiu-se. Está colocada a oposição entre duas figurações de soberania, moderna e pós-moderna. A moderna, construída sobre o modelo do imperialismo expansionista de dominação territorial, opõe-se à moderna, à soberania pós-moderna, elaborada pelo modelo do império, que flexibiliza as fronteiras e domina a cultura e o mercado, partindo do espaço de fluxos e do tempo virtual. Em nosso entender, nenhum dos dois modelos resolve a contradição da soberania, isto é, a capacidade de decidir autonomamente, tanto em nível interno como externo, ou seja, como garantir a inserção soberana de todos os estados na nova soberania global, de tal modo que todos eles possam se autoafirmar interna e externamente? Qual é a originalidade da teoria da soberania hegeliana? A soberania moderna foi elaborada a partir do Estado-nação, fechado sobre si mesmo em seu território e travando guerras de expansão contra outros estados. Há uma predominância da soberania interna, ocorrendo um eclipse da dimensão interestatal, enquanto que a soberania pós-moderna se constrói a partir do império mundial, que desconhece os estados nacionais. Há um deslocamento do poder para a soberania externa, em detrimento da afirmação nacional. Ora, tanto o primeiro como o segundo modelo de soberania caem nos extremos do silogismo, ou seja, não articulam a soberania interna e externa na relação da mediação. Hegel, a nosso ver, propõe uma justa tensão mediadora entre os dois momentos da sua teoria sobre a soberania. Nós vamos expor inicialmente a formação da soberania moderna, em seguida a crise da mesma, diante dos desafios da globalização, e, por fim, explicitamos a teoria da soberania em Hegel. Soberania moderna. A soberania é sinônimo de independência, no sentido de não ser submissa a qualquer potência estrangeira. Ou ainda, a soberania como expressão de poder jurídico mais alto, o Estado. É o que tem o poder de decisão em última instância sobre a eficácia de qualquer norma jurídica. Em nível interno, o soberano procura eliminar os conflitos mediante processos administrativos e políticos, constituindo organismos intermediários e a autonomia mediadora entre o indivíduo e o Estado. Em nível externo, o soberano é quem decide acerca da guerra e da paz. Isto implica um sistema de estados que não tem juiz acima de si próprios. Os estados equilibram suas relações através de tratados, do direito internacional ou da guerra. Assim, nós temos duas grandes tendências. A tendência da soberania absoluta. Para Hobbes, o soberano tem o monopólio da força ou da coerção física. A tendência de soberania legal. O jurista Jean Bodin identifica a essência da soberania no poder de fazer e de anular as leis. Ora, este conceito de soberania que se constitui um dos fundamentos do Estado moderno está em crise, face ao fenômeno da globalização. E segundo Habermas, os governos não têm mais poder para tomar decisões internas, devido à força de outros atores externos, que deslocam o espaço público de decisão. Segundo, a crise da soberania no Estado moderno. Além dos Estados nacionais, num plano supranacional e global, o poder destrutivo ecológico
social e cultural do capitalismo planetário pode ser posto sob controle? Verifica-se que o Estado Nacional, no contexto modificado da economia e das sociedades mundiais, chega ao limite de sua eficiência, pois a domesticação política do capitalismo global e a democracia apresentam problemas de funcionamento. O Estado Nacional defronta-se com uma economia transnacional, isto é, há o rompimento de fronteiras da economia, da sociedade e da cultura que tinham sido erigidas sobre bases territoriais desde o século XVII. Mais ainda, há um desfuncionamento na política e no sistema jurídico, um desequilíbrio na circulação econômica, um desmonte das tradições nacionais, tais como tinham sido elaboradas dentro das fronteiras do Estado territorial. Há uma perda da capacidade de controle estatal e da autonomia, pois o Estado isolado não consegue defender os seus cidadãos contra efeitos externos e decisões de outros atores fora de suas fronteiras. Há uma transposição espontânea de fronteiras. Há crescentes déficits de legitimação no processo decisório. As decisões democráticas não coincidem com os que são afetados pelas mesmas. As políticas são subtraídas à formação democrática da opinião e da vontade. Deslocamento das agremiações nacionais de decisão para as comissões interestatais, compostas de representantes do governo. O conceito de soberania do Estado moderno, assim como foi exposto, se encontra em crise. Será que a teoria hegeliana da soberania, enquanto mediação da soberania interna entre os poderes e a relação soberana em nível externo com os outros estados, pode oferecer-nos uma saída para este problema? Terceiro, teoria da soberania hegeliana. A articulação entre soberania e representação organiza, em primeiro lugar, a constituição política a partir da racionalidade especulativa do poder. Para Hegel, a divisão dos poderes em seus momentos universal, legislação, particular, governo e administração, e singular, decisão do príncipe, corresponde à organização e à estrutura do conceito lógico. Aqui, cada um dos momentos, universal, particular e singular, contém em si, ao mesmo tempo, o todo e a parte, ou seja, a sua especificidade própria. A soberania interna do Estado. Hegel, na terceira seção da filosofia do direito, expõe os momentos da ideia do Estado, partindo da realidade imediata deste. Trata-se do direito político interno, no que diz respeito ao exercício da soberania interna do mesmo. Parágrafos 272 a 320. Depois, o Estado passa a relacionar-se com os outros Estados. Trata-se do direito político externo, ou seja, a soberania face ao mundo externo. Parágrafos 321 a 329. As raízes da soberania interna, as funções e os poderes particulares do Estado não têm existência independente e fixa, nem por si, nem pela vontade particular dos indivíduos, mas eles têm sua raiz profunda na unidade do Estado. As raízes da soberania do Estado são, portanto, a unidade dos vários poderes e a identidade simples que está materializada no príncipe e na Constituição. A Constituição política é a vida orgânica do Estado. Tanto em momentos de paz
bem como nos de perigo, é a ideia de soberania que exerce a função de garantir a unidade e a identidade do Estado. Ora, estas duas características efetivam-se no silogismo constitucional e no exercício da soberania. Hegel quer evitar sempre a possibilidade do isolamento de cada um dos elementos. O príncipe contra o povo engendra o despotismo. O povo contra o príncipe, a anarquia. O domínio dos funcionários instala a burocracia engessada. É preciso, portanto, pensar a ponderação recíproca dos diversos momentos, sua articulação no movimento que constitui a lógica do político. A Constituição garante o equilíbrio dos poderes e o príncipe, enquanto instância da decisão soberana, insere-se dentro da lógica do silogismo do poder, que é a mediação da singularidade, da particularidade e da universalidade. A soberania face ao exterior. A independência é a primeira liberdade e a honra mais elevada de um povo. O primeiro poder pelo qual os Estados surgem historicamente é esta independência, ainda que seja totalmente abstrata e não tenha nenhum desenvolvimento interior. Parágrafo 322 da Filosofia do Direito. A autonomia é, portanto, a primeira característica histórica de um Estado. A soberania nacional dá ao povo a honra e a dignidade necessárias para situar-se frente aos outros Estados. A relação entre a soberania interna e a externa, ou o processo de reconhecimento entre os Estados. Há uma dupla dimensão da soberania, interior e exterior. Enquanto idealidade exterior, manifesta-se nos acordos, nos contratos, ou então na guerra, que tem sua causa em circunstâncias contingentes. A relação entre os Estados enquanto um dever ser conceitual. O Estado, ao estabelecer a relação com outros Estados, rege-se pelo direito internacional, enquanto expressão da necessidade e da contingência dos acordos bilaterais. Cito parágrafo 333. O princípio do direito internacional, enquanto direito do universal, que deve valer em si por si na relação entre os Estados, e a diferença do conteúdo particular dos tratados positivos consiste em que estes tratados devem ser respeitados, pois neles se baseiam as obrigações recíprocas dos Estados. Hegel compara a relação entre os Estados com a que existe entre os indivíduos, no estado de natureza, que é regida por uma vontade particular e não universal. Por isso, os acordos podem ser quase sempre abolidos, considerando que a relação entre os Estados tem como princípio sua soberania. Os Estados, no seu estado de natureza, se opõem e seus direitos não têm sua realidade efetiva numa vontade universal, que se constituiria como poder sobre eles, senão em sua vontade particular. Aquela determinação universal do direito internacional permanece, portanto, ao nível do dever ser. O resultado será uma sucessão de relações de acordo com os tratados e de abolições dos mesmos. Fim de citação do parágrafo 333. As relações jurídicas entre os Estados são contingentes, porque estão baseadas na soberania de cada um. Não há nenhuma instância superior que possa ser elevada acima dos Estados, para determinar as relações entre ambos. Hegel caracteriza esta relação com o termo dever ser, Sollen, parágrafo 330, o qual não significa aqui um dever ser moral ou jurídico,
mas um dever ser conceitual, que indica o percurso a ser seguido no processo de reconhecimento mútuo entre os Estados. Portanto, para Hegel, não há nenhum pretor para resolver os conflitos entre os Estados, mas apenas árbitros ou mediadores, os quais, todavia, só podem intervir de um modo contingente, de acordo com a vontade particular de cada um dos Estados interessados. Parágrafo 333. Se, de um lado, a relação entre os Estados está sujeita à contingência da vontade particular de cada um, por outro lado, os conflitos são uma oportunidade para realizar seu processo de reconhecimento interestatal. Portanto, o reconhecimento da soberania, parágrafos 330 a 333, no direito público internacional, resulta das relações entre os Estados independentes. Por conseguinte, o que é em e para si toma a forma do dever ser, porque sua existência efetiva repousa sobre diferentes vontades soberanas. O reconhecimento depende do conteúdo de cada Estado. O Estado, na sua autoafirmação imediata, é uma existência soberana absoluta. No entanto, esta realidade imediata precisa de uma legitimação que passa pelo reconhecimento de outro Estado. Por isso, ser enquanto tal para os outros quer dizer ser reconhecido por eles é sua primeira e absoluta legitimação. Porém, esta legitimação é puramente formal. E querer que se reconheça um Estado simplesmente porque é um Estado é uma exigência puramente abstrata. Parágrafo 331. O reconhecimento fundamental exige que o Estado passe de sua existência formal para a existência efetiva. Isto é, a questão de saber se tal Estado é realmente um Estado, existente em e por si. Depende de seu conteúdo, de sua constituição, de sua situação e o reconhecimento que implica uma certa identidade entre os dois Estados. Repousa sobre o julgamento e a vontade do outro. É aqui que se joga a mediação entre a soberania interna e externa. Primeiramente, afirma Hegel, o Estado precisa afirmar sua soberania internamente, ou seja, existir em si para si, na medida em que ele tem um conteúdo autoconsciente, quer dizer, uma constituição que articule organicamente o silogismo dos poderes. Depois, o Estado tem condições de ser reconhecido pelo outro. Isto é capital no processo de reconhecimento. O Estado só pode ser reconhecido pelo outro na medida em que ele é capaz de se constituir internamente enquanto Estado. Não há reconhecimento sem essa prévia determinação da soberania interna, com um conteúdo constitucional. Caso contrário, há uma diluição e perda da soberania nacional. Hegel entende que o processo do reconhecimento entre os Estados é sempre conflituoso, porque não existe uma organização ou autoridade acima deles para resolver os problemas que se originam entre as diferentes vontades soberanas estatais. A solução está nos acordos, porém estes permanecem sempre contingentes. Kant tem, porém, uma outra proposta para garantir a paz entre os Estados: organizar uma federação de Estados como garantidora da paz interestatal. Hegel, no entanto, é cético quanto à solução kantiana. Fundamentalmente, a crítica de Hegel ao projeto da paz perpétua mostra a falta de efetividade de tal proposição, tendo em vista que os acordos são feitos entre vontades particulares estatais, no seu estado de natureza, que é por si sempre
contingente. Assim, constatamos que a teoria da soberania externa exige, primeiramente, a autoafirmação identitária soberana do Estado internamente, enquanto portador de uma existência em si e para si plena de conteúdo, o qual é dado pela Constituição. Somente depois é que o Estado pode afirmar-se externamente, pelo processo de reconhecimento. Ora, esta relação interestatal não elimina a soberania interna. Pelo contrário, é o palco do reconhecimento entre os Estados, não obstante os conflitos que esta relação implica e os diferentes modos de encontrar a solução dos mesmos. Conclusão. O Estado está inserido neste novo cenário mundial. Pelo visto, o Estado-nação praticamente desaparece nesta megaestrutura. Sua capacidade de tomar decisão fica diluída pelas macro-organizações transnacionais. Julgamos face a isso que a teoria hegeliana, sobretudo sobre a soberania, permanece uma opção viável para responder aos desafios da transnacionalização. A teoria hegeliana responde a esta nova soberania da seguinte maneira: há uma primazia na teoria da soberania hegeliana da mediação política interna sobre a soberania externa. No cenário globalizado, o Estado organizado internamente, isto é, soberanamente constituído, tem maior capacidade de tomar decisões para fazer uma inserção autônoma no espaço mundial do império. Enfim, a relação entre a soberania interna e a externa, ou o processo de reconhecimento entre os Estados, passa pela sociedade em redes plurais. Muito obrigado.